Quero convidar a amada igreja a abrir na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 6. Efésios 6, faremos a leitura do verso 1 ao verso 4. Em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, a santa palavra do nosso Deus nos diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mais uma vez em tua presença, nós oramos a ti, Pai amado, clamando pela iluminação do teu Santo Espírito, de que nossa mente, o nosso coração, nossa razão, nossas emoções estejam voltadas para a tua palavra. Essa é a oração que fazemos, que agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Quando buscamos falar sobre família, nós nos deparamos hoje num contexto muito complexo, porque existem diversas configurações familiares dadas ao pecado e tantas outras circunstâncias. Precisamos sempre estar atentos de que uma família não é igual a outra família, de que não é igual a outra família, de que cada uma terá as suas particularidades, de que cada uma será composta por pessoas, por homens e mulheres e crianças com personalidades diferentes, jeitos diferentes, culturas diferentes. Todavia, independente da cultura, independente da idade, independentemente de quaisquer outras circunstâncias, nós nos deparamos com a palavra de Deus que fala a todas as tribos, a todos os povos. E diante disso não existe, isso vale para alguns, isso não vale para outros. O que nós olhamos serve para nós como povo de Deus. E eu quero chamar a atenção das crianças presentes, que normalmente ficam silenciosas em seus lugares, quando não andando, com as próprias adolescentes, de forma muito específica, muito direta. Olhando para o nosso texto, cujo o apóstolo Paulo escreve a uma igreja em que ele pastoreou, em que ele, o apóstolo Paulo, esteve com ela. Paulo, quando pastoreou a igreja de Éfeso, e que ele implantou e passou bastante tempo, nós temos o registro no capítulo 20 de Atos, Paulo se despedindo com lágrimas, deixando a igreja aos cuidados dos presbíteros. E agora escrevendo a estes presbíteros para que transmitam sua mensagem, Paulo transmite sua mensagem diante de vários grupos. Ele fala para o marido, fala para a mulher, e nesse momento na sua carta ele fala para aos filhos que vivem na dependência de seus pais. Eles dizem: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Sabe, meus amados irmãos, o primeiro princípio de autoridade que nós temos como indivíduos começa na infância, dentro de casa, com os nossos pais. Então, falando às crianças, por que estou dizendo às crianças? Porque a palavra filhos aqui, amados, não é filho no sentido genérico a todos os filhos, não. São filhos em idade de dependência dos pais.
São filhos que são nutridos, cuidados, alimentados e de que eles ainda não têm. Então, a estes filhos, seja criança, seja adolescente ou seja ainda o jovem na condição de filho independente dos seus pais, obedeçam seus pais. E a obediência colocada aqui, meus amados irmãos, não é um ponto facultativo. O filho não tem a opção de escolher a obediência ou a desobediência. A ordem direta às crianças e aos filhos, adolescentes, aos jovens que estão aos cuidados de seus pais, é de que estes obedeçam. E para que melhor o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando a sua dependência eterna do Pai, fazendo a vontade se cumprir em sua vida, sendo obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Então, esta obediência, ela vai a ideia de submeter, de ouvir e fazer. Sabe, meus amados, às vezes para aprender na vida, a saber viver, é importante respeitar a ideia de autoridade. E se você como filho, na condição de filho, não entende a autoridade dos seus pais, em obedecer os pais nas coisas mais simples, do arrumar a cama, no lavar a louça, nos fazer as coisas básicas de casa, mas também na obediência, naquilo que é para o bem de seu filho. Porque afinal de contas, meus amados irmãos, nossos pais são cheios de experiências, eles têm muito mais experiências do que nós, e muito do que nós já passamos, eles passaram por coisas semelhantes, e quando eles nos aconselham e nos dão uma ordem, nós precisamos obedecê-los. E nós precisamos obedecê-los não porque eles são a autoridade no sentido autoritária, mas é porque Deus manda obedecê-los. E obedecer os nossos pais não é se submeter a um tirano, é entender de que Deus os colocou como autoridade na nossa vida para que nós possamos obedecê-lo. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. Deus ordena para que sejamos obedientes aos nossos pais. Pois isso é justo, é certo, é correto. Então, quando nós nos deparamos no capítulo 6, na ideia do obedecer, Paulo utiliza aquilo que no português nós chamamos de imperativo. Com tamanha ênfase que esta obediência precisa ser exercida. Em contrapartida, vivemos num mundo em que a desobediência, ela é aplaudida. Ai, o rebelde sem causa. Ai, olha, faz parte. E me permitam, às vezes, nas fases em que as crianças e os adolescentes podem passar as birras, os estresses, e algumas pessoas aplaudem tudo aquilo dizendo, ai, faz parte. Mas esse fazer parte precisa ser acompanhado de uma autoridade que o direcione, que o dê ordens, que o diga, pare, faça o certo, abandone o errado. Então a obediência, ela só pode ser desenvolvida se do outro lado houver pais com autoridade que os oriente, de que não respeite a desobediência de seus filhos. Os pais não são chamados a serem submissos à desobediências dos seus filhos, mas de serem os responsáveis pela sua instrução, pela sua educação, e nós veremos isso. Então, na condição de filho, o que é certo, o que é uma ordem de Deus e de que não é uma opção para a nossa vida, é de que sejamos filhos obedientes. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe, isso tem um aspecto, às vezes as pessoas querem espiritualizar isso, eu tenho que obedecer os meus pais, porque para ter longa vida sobre a terra, mas pense numa forma muito objetiva. Se você é obediente aos seus pais, se você
ouve seus conselhos e você cumpre, imagine o relacionamento que você pode desenvolver com seus pais a partir da obediência. Sabe a amizade que você pode construir na sua família quando você, obedecendo seus pais, ouvindo os conselhos dos seus pais, vocês fazem? E se você consegue, ouvindo os conselhos de seus pais, vivendo em harmonia com seus pais, imagine os próximos anos. O cuidado. Os males que isso podem evitar. Quando, ouvindo os conselhos de seus pais, vocês ficaram longe de más influências, ouvindo os conselhos de seus pais, ficaram longe de algumas práticas pecaminosas em que, em determinadas fases da vida, o sangue pecador clama, e louvado seja Deus pelos pais que dizem não. E que com muita força dizem não, não e não. E que ensina, que trata. Então, quando nós olhamos que a obediência, ela não é opcional, e desobedecer aos pais, antes de ser uma ofensa ao próprio pai e à própria mãe, é uma ofensa ao próprio Deus que nos dá esta ordem direta. O texto diz honra. E honrar, com a mesma intensidade da obediência, com a mesma ênfase e o imperativo de se fazer, devemos assim reverenciar os nossos pais, ter respeito por eles. Mais uma vez, independente de quem seja meu pai, independente de quem seja minha mãe, as crianças, os adolescentes, os dependentes dos seus pais, eles precisam olhar para os seus pais, e que não é por eles, porque nossos pais são pecadores, eles erram, eles fizeram coisas erradas. Na medida em que crescemos, tomamos conhecimento dos erros dos nossos pais. Mas não é por mérito dos nossos pais, mas é por obediência a Deus que eu vou agora respeitá-lo, que eu vou reverenciá-lo. Portanto, é inadmissível que um filho suba o tom da voz para tratar com o pai, independente do pecado que o pai tenha cometido. Eu preciso respeitá-lo, eu preciso ter este temor e esta admiração, porque entre todas as pessoas do mundo, por algum propósito, Deus escolheu aquela pessoa para te criar, para te cuidar, para caminhar com você. Então, o mínimo que o Senhor exige para com eles é de que nós os respeitemos com honra, com respeito. E sabe, meus amados irmãos, aprender a honrar os nossos pais nos ajuda na vida, porque se eu não honro, se eu não tenho respeito pelas pessoas que me criaram, que me alimentaram, que me educaram, que me conduziram à minha maturidade, eu não terei mais honra e respeito por ninguém nesta terra. E não respeitando ninguém, achando que eu sou o super independente, de que eu sou o cara, me decepcionarei, porque a vida colocará pessoas que mostrarão pelo seu poder de que elas são autoridade sobre a minha vida e que se eu as desobedecer, elas posso ser preso, posso ser julgado, posso ser demitido, posso ser maltratado, e depois eu não terei como responder a estas pessoas. Então a honra, o respeito começa dentro de casa, em ouvir aquilo que é dado e fazer. Eu vou dizer, meus amados irmãos, eu não esqueci da minha adolescência, não faz tempo. E aí o nosso espírito se revolta dentro de nós com algumas ordens que nos são dadas, porque nós achamos injusto, porque meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Mas o que é importante é fazer as minhas vontades ou a vontade de Deus? E a vontade de Deus é de que nós os obedeçamos, que nós os honremos. E dado honra aos nossos pais, implica neste compromisso de ouvi-los respeitosamente, de obedecê-los, e Cristo nos dar este exemplo. Em Cristo nós encontramos este exemplo. Pastor, Cristo era um homem adulto, mas Cristo se mostra como um homem de um filho na dependência do Pai, sentindo todas as dores, e ele clama dizendo: Pai,
que seja feita a tua vontade. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, inclusive Ele nos ensina a olhar a Deus como Pai e a dizer que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.